Um livro que trata sobre o arquétipo da literatura, assim no desfecho das diversas vidas e possibilidades. O livro se chama Anatomia da Crítica. Esse livro trata sobre as possibilidades de personagens em outros livros e traz a teoria de que é, essas, esses personagens têm diversas vezes em vários livros conhecidos e eles são meio que arquétipos sempre se repetindo. Sendo assim, a Bíblia teria todos os personagens possíveis e, segundo ele também, o ser humano é limitado quanto às suas possibilidades. É um livro sobre a crítica de literatura, porém ele trata sobre os diversos enredos de vidas e de acontecimentos em narrativas literárias e reais. O livro fala sobre... O livro se trata de 4 ensaios. São 4 vezes que ele esboçou um livro sem terminá-lo completamente. Ele está expondo uma teoria sem finalizá-la e talvez ele não teve tempo de concluir completamente seu trabalho, porém a obra ficou majestosa. Northrop Frye diz que, através de diversos exemplos, que há diversos tipos de personagens e possibilidades literárias que se repetem. Sendo assim, haveria uma chave arquétipa na literatura e também na vida real. Estamos sempre transitando pelos mesmos personagens e possibilidades, segundo Northrop Frye, com base em nossas atitudes e caráter. Northrop Frye diz em seu livro que a Bíblia possui todas as possibilidades de personagens de acordo com suas características. Agora, o que chama muito a atenção é a sua teoria dos 4 discursos, a sua teoria das 4 possibilidades de personagem. Existe o personagem baixo, o imitativo alto e o alto. O personagem baixo, também chamado de irônico, está sempre se dando mal. Ele nunca tem uma luz, está sempre em situações ruins e é até irônico como ele consegue sempre se dar mal. O imitativo baixo, ele se dá bem às vezes, mas ele ainda é um personagem comum e mal visto. O imitativo alto, ele se dá bem diversas vezes, embora seja humano como nós. E o imitativo alto, ele está sempre se dando bem, ou ele é um escolhido de Deus. Ele trata da possibilidade, o livro de Northrop Frye trata da finalidade dos personagens na sua existência, onde há 4 possibilidades, segundo ele. O livro tem 4 ensaios, cada um deles se aprofundando em um tema mais específico e em alguns deles são citados trechos de livros muito comuns onde estão falando sobre a mesma coisa, está acontecendo a mesma coisa e pode parecer um plágio, mas são obras de distâncias muito longas, como por exemplo Hamlet e o poema de Paradise Lost de John Milton. São composições muito diferentes, mas estão tratando em certo momento do mesmo assunto e ele as destaca em seu livro. Sendo assim, a vida teria diversas chaves arquétipas e o ser humano estaria sempre trilhando caminhos parecidos. Bom, do imitativo alto para o alto existe sempre uma proximidade com Deus. Ou o personagem é um
tipo de Deus, semideus, talvez na mitologia grega ou mitologias diversas. Agora, nesta exposição podemos perceber que é fácil distinguir o Deus da Bíblia dos demais deuses, pois o Deus da Bíblia não atende muitas vezes a requisitos humanos. Estamos sempre vendo os deuses se envolvendo em questões humanas, como ciúmes, inveja, traições, e isso não são atributos de Deus, pois Deus é pleno. Sendo assim, deuses que têm características humanas muitas vezes ainda estão limitados. Ou será que há algumas características humanas que refletem a magnanimidade de Deus? Um Deus que sente atração por figuras femininas como Zeus parece ter certa fraqueza, ou que tem ciúmes. Claro, Deus também tem ciúmes de seus filhos com relação ao mal. Porém, quando o assunto é feminino e em relações conjugais, certamente está decaindo. Porém, através desse livro é fácil distinguir certos aspectos da literatura e da vida real, onde chaves arquétipas sempre se repetem e as pessoas estão sempre indo para caminhos parecidos.